Olá a todos, eu sou Juliana Dallagnol, sou médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e, em homenagem ao Márcio Borgonha, estou aqui com meus colegas do Centro de Excelência de Mieloma Múltiplo, a doutora Mariana Kerbauer e o doutor Ricardo Hellmann, também hematologistas do centro. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre um assunto que todos são apaixonados, que é novidades do ESH em mieloma múltiplo. Então a gente sabe que tiveram 2 grandes trabalhos, tanto na plenária quanto no Late Abstract, que podem ter mudado aí o paradigma da terapia de primeira linha elegível. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho do Perseus, né? Quer começar a comentar, Helma? Quer começar, Mari? Eu acho que o Hum, Perseus foi um estudo muito importante, que a gente aguardava há bastante tempo no tratamento do mieloma múltiplo, porque ele une a questão da gente fazer 4 drogas na primeira linha, com a associação do anticorpo monoclonal daratumumab, né, que é o Dara-VRD, e a utilização do VRD, que o que a gente tinha antes era a publicação do Cassiopeia, que era com VTD e não com VRD. Então, a gente sabia que esse estudo estava em andamento, a gente aguardava os resultados, a gente tinha um fase 2, que já foi apresentado várias vezes em congressos, que era o Griffin, que mostrava já um resultado satisfatório, mas agora com fase 3 a gente conseguiu realmente ver um benefício em sobrevida livre de progressão. Só lembrando um pouquinho do desenho dele, ele foi Dara-VRD versus VRD em indução e em consolidação, com um transplante nos 2 braços, que era o Dara-VRD ou VRD, e manutenção no braço do Dara com Dara e Lena, e no braço do VRD apenas com lenalidomida. A dose, o Dara foi subcutâneo, a Lena a gente fazia por 3 semanas, com uma semana de descanso, que a gente tem protocolos que a gente faz com 2, e o desenho do estudo tinha bloquinhos de DEXA, eram 4 dias de DEXA, né, que já é algum ponto que a gente fica discutindo se realmente precisaria fazer, mas o estudo foi desenhado dessa forma. E, né, nesse grupo de pacientes elegíveis para transplante, ele trouxe resultados satisfatórios. Você quer falar um pouquinho? a gente sempre se animou desde a publicação do Cassiopeia, né? O Brasil foi um dos países que mais incluiu pacientes no Cassiopeia. A gente tem bastante experiência com terapia quádrupla. A gente já sabia que o anticorpo monoclonal na primeira linha mostra muito benefício, né? E o grande problema do Cassiopeia era justamente a talidomida, que é tóxico, difícil acesso, pacientes não conseguem ficar tomando por muito tempo. Por isso que o Perseus vem aí mostrando força, que a terapia quádrupla, né, trocando a talidomida pela lenalidomida, a gente vai ter uma resposta mais profunda com um perfil de toxicidade um pouquinho melhor. E fez justamente isso que a gente mostrou no ASH, né? Então, brilha os olhos, uma terapia quádrupla na primeira linha, nos pacientes elegíveis para transplante. O que eles mostraram para a gente foi que em 4 anos, né, Hum. a gente teve aí, 84% de sobrevida livre de progressão nos pacientes que fizeram um esquema com 4 drogas, que eu acho que é bem impressionante para um paciente com mieloma múltiplo, essa taxa de sobrevida livre de progressão, que eu acho que anima bastante a gente, né, com benefício estatístico com relação ao VRD apenas. E também ele trouxe os outros achados que a gente se interessa também, né? Um paciente que vai transplantar, então a gente quer saber como é a mobilização quando esse paciente faz o Dara-VRD. Eles mostraram que não teve diferença, que ambos os braços conseguiram coletar células, conseguiram fazer o transplante. Mostrou a questão de segurança também, que foi um esquema seguro, né, com relação ao VRD nessa população de pacientes. Então eu acho que ele se mostra um esquema bastante interessante pelo benefício de sobrevida livre de progressão. Claro que a gente ainda tem um follow-up curto para sobrevida global, não sabemos se vai ter um benefício de sobrevida global também, que é o que a gente queria, mas eu acho que já fica um esquema para a gente tentar trazer para a nossa prática clínica diária, com esse benefício de sobrevida livre de progressão mesmo. Exato. Esse ASH realmente mostrou pra gente que o anticorpo monoclonal anti-CD38 na primeira linha, né, seja o daratumumab, o zatuximab, que a gente vai discutir na sequência, veio para ficar, né, para os pacientes elegíveis e provavelmente vai ser a nossa prática clínica a partir desse ano, né. Então, puxando aí a linha que vocês trouxeram mesmo, acho que fica uma dúvida de qual seria a melhor combinação, né? E a melhor manutenção. Então, será que teria um benefício, a gente acrescentar outro inibidor de proteasoma de segunda geração, como o Cafizomib, falar um pouquinho aí do desenho do Isacarri, ele tem um follow-up muito mais curto, então acho que a gente fazer algum tipo de inferência é muito cedo ainda, né? E também não tem os dados publicados, também fica difícil de fazer inferência só pelo que foi passado no Oeste, mas já dá pra gente pensar aí em algumas coisas, né? O que vocês querem comentar sobre esse trabalho? Eu acho que foi um trabalho, ele foi apresentado na plenária, então é um trabalho bem importante, foi escolhido entre os mais
mais importantes do Congresso, e ele traz, então, realmente esse desenho que você falou. Ele é parecido com o Perseus, mas na verdade é com isatuximab com KRD, tem são 4 ciclos faz 4 de indução e 4 de consolidação após o transplante, e eles trouxeram esse resultado pós a consolidação para a gente. E ele traz o resultado de DRM, não foi de sobrevida livre de progressão. E o resultado de DRM que ele traz é impressionante porque são altas taxas de DRM negativa com esse esquema. O que eu achei interessante, depois não sei se o que o Raul achou na apresentação deles, foi a diferença que eles colocam, né, que realmente teve um benefício para o ISA-KRD, mas quando a gente faz numa profundidade maior, que é o 10 a-6, essa diferença aumenta, então mostra que quando a gente faz esse esquema mais intensivo, a gente está aprofundando mais a resposta, então a gente espera que isso depois reflita em um benefício, mas me chamou a mesma atenção no grupo de pacientes de alto risco, que o resultado que eles mostraram para a gente no congresso foi que quando a gente fez o ISA-KRD, a taxa de DRM negativa nesse grupo de alto risco foi muito parecida com aqueles pacientes de risco padrão. Então, dá a impressão que ele consegue negativar essa questão da citogenética negativa, que eu acho que acaba sendo bem interessante. Mas, fazendo um paralelo com o que a gente discutiu do Perseus, que eles também mostraram os resultados de DRM, a DRM no Perseus foi muito parecida, né, comparando, que a gente sabe que não pode comparar estudos, mas não tem como, ambos são de pacientes elegíveis, as taxas de DRM são muito parecidas nos dois estudos, né, mais de 75% em ambos de DRM negativa a 10-5, então realmente eu acho que mostra que a gente está no caminho de 4 drogas na primeira linha mesmo. A gente fala muito de DRM, né, cada vez mais falando de DRM. Na prática, a gente ainda não usa DRM para guiar a nossa conduta, nem o tempo para o próximo tratamento. Mas ele é um endpoint que está vindo para ficar, né? Você vê que o desenho de todos os estudos clínicos inclui a DRM como um endpoint importante. E provavelmente a gente sabe já na prática que quanto maior a profundidade da DRM, a gente vai ter uma sobrevida de progressão e provavelmente uma sobrevida global maior, né? Então, talvez seja interessante sim usar um inibidor de proteasoma mais potente na primeira linha para atingir uma resposta mais profunda. A gente ainda não sabe um follow-up muito longo, como que vai ser isso lá na frente, mas parece muito interessante, né? E olhar com cuidado esse paciente de alto risco, né? Talvez, né, nesse grupo de pacientes a gente devesse fazer um inibidor de proteasoma como carfilzomib, eu acho que isso a gente vai ter mais para frente para saber, mas eu acho que foi interessante nesse aspecto. Mas, assim, mudança de conduta, com certeza o Perseus hoje, por já ter um follow-up maior, benefício de sobrevida livre de progressão, eu acho que ele acaba impactando mais na nossa prática diária, né? E outro ponto sensível é a questão da manutenção, né? Então, a gente tem a manutenção com a lenalidomida como algo já muito claro, né? Com determination. Então, eu acho que a gente passa a ter uma dúvida com relação a como a gente vai conduzir esses pacientes. Se eles vão se beneficiar de dupla manutenção e se todos os pacientes precisam de dupla manutenção. Existem outros trabalhos que utilizam inibidor de proteasoma com lenalidomida de manutenção, com um desenho bem diferente, porque não utilizam o mesmo esquema de indução, e talvez isso seja crítica, mas vocês acreditam que aí a dupla manutenção é uma terapia, é uma nova forma da gente tratar os pacientes com mieloma? Eu acho que, na verdade, essa foi uma das principais críticas ao trabalho, foi um questionamento de alguém na hora da apresentação, e também, se você vir na discussão do trabalho publicado, ele mesmo coloca como uma crítica que ele não teve a segunda randomização como Cassiopeia. No Cassiopeia, para a gente lembrar, quando ele fez a segunda randomização para manutenção, ficou um braço recebendo DARA e o outro sem manutenção, e eles mostraram que DARA trouxe o benefício de manutenção naqueles que não tinham usado na indução, né? Então, talvez utilizar na indução e na manutenção não fosse aquilo que fosse fazer diferença. E nesse não, a gente tem ou DARA em todas as fases ou não tem DARA em todas as fases. Então, essa foi a crítica, que a gente não consegue saber onde está o benefício. Se a gente for seguir na prática o que estava feito no estudo, a gente faria a dupla manutenção. Mas eles colocam um ponto que é interessante também, né? O grupo que estava recebendo o DARA, ele monitoriza a DRM, né? E se o paciente mantiver uma DRM negativa sustentada, com resposta completa e DRM negativa sustentada, ele poderia parar o DARA e seguir apenas com a lena. Então, não é uma possibilidade para o paciente não ficar. A gente sabe que todos os remédios são tóxicos, têm custos, então não ficar com dupla manutenção ad eterno, né? A gente sabe que a lena está tendo benefício de mantê-la até progressão de doença ou até toxicidade, então a gente não manteria 2 drogas dessa forma, que é um benefício também. Se não me engano, mais de 60% dos pacientes conseguiriam, no estudo, ficar apenas com uma droga e não com as 2. Mas eu acho que essa acaba sendo a principal crítica mesmo. Na prática, você faria dupla manutenção também? Olha, para os pacientes de alto risco, né, citogenético, aqueles que a gente sabe que vão pior,
Eu acho que tem benefício, a gente ainda não sabe se com anticorpo monoclonal ou se com inibidor de proteasoma, né, se ixazomib ou bortezomib com alena ou dara com alena. A gente não tem aprovação para essas combinações ainda no Brasil, né, fazer dupla combinação, a gente provavelmente teve a aprovação da ixazomib agora, mas me parece muito interessante, né, a gente ainda não teve nenhum desenho de estudo bom, prospectivo, com um follow-up muito longo para responder esses questionamentos, né? Então, acho que daqui uns 10 anos, talvez, um pouco menos, a gente vai saber qual a melhor manutenção para cada paciente. Eu acho que ainda estão devendo um bom desenho de estudo para avaliar a manutenção. Sim. E fica um questionamento também que a questão que a gente vai ter utilizado as principais, né, inibidores de proteasoma, imunomodulador e anticorpo monoclonal para praticamente todos os pacientes em primeira linha, né? A gente fica a discussão do que a gente tem esquemas para os pacientes que já utilizaram as 3 drogas, mas a gente diminui, né, as opções terapêuticas para quem é refratário a esse esquema. E fica também a dúvida, se ele estiver usando a DARA na manutenção e tiver uma progressão, aí a gente já deve ser, né, provavelmente refratário ao DARA também, diferente daquele que tenha parado o DARA, e a gente poderia reexpô-lo novamente a um anticorpo monoclonal. Então, eu acho que ficam esses questionamentos, né, que a gente traz no sequenciamento. De tratamento. Né, que a gente traz, obviamente, a gente sabe que quanto melhor a gente tratar o paciente inicialmente, melhor vai ser, mais tempo ele vai ficar livre da doença, então a gente controla muito melhor a doença quando a gente consegue tratar melhor no início, mas a gente vai ter que repensar aí nossos protocolos e nossas discussões no sequenciamento desses pacientes. Eu acho que vocês trouxeram 2 pontos muito sensíveis, o Helma com a questão da gente não utilizar a DRM na nossa rotina clínica de forma muito efetiva. Talvez nos pacientes elegíveis a gente ainda faz um pouco mais no começo, né? Então, nesse momento que a gente vai indicar o transplante, mas não tanto nos momentos futuros, que seja o principal, né? E a Mariana trouxe aí a questão do sequenciamento. Eu acho que isso são coisas que a gente realmente vai estar o tempo todo se ajustando, né, com relação aos protocolos clínicos, e acho que é muito complexo a gente agora ter que decidir novas duplas, mas eu acho que realmente a terapia quádrupla, ela vem aí como algo definido aí para os pacientes elegíveis. Mas eu acho muito interessante, né, e queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão, de novo, a manutenção deixar de ser algo infinito, né, ou progressão, né, que a gente falava, e passar a ter mais uma cara de terapia finita, como no Master Trial. Não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que essa questão na manutenção dele manter a DRM, quem mantiver a DRM sustentada, poder parar o DARA na manutenção, acho que traz esse mesmo raciocínio, que eu gosto muito do desenho do Master do professor Luciano Costa, que é no sentido de fazer um tratamento bem mais intensivo, que era com DARA KRD de indução, 2 blocos de consolidação, realizando a DRM após cada fase, né, após o transplante, após as consolidações, e ele manteve a manutenção só com lena, mas realmente os pacientes que mantinham a DRM sustentada, ele inclusive deixava sem tratamento nenhum, diferente do Perseus, que mantinha só a lena. E o que eu acho que a gente pode trazer de paralelo, que o Dr. Luciano já tinha apresentado, é que realmente os pacientes de risco padrão ou até uma alteração citogenética de alto risco, ele viu que era possível a gente parar, né, e manter o paciente, que é o que ele quer, livre de tratamento, né, que eu acho que isso melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. Mas ele trouxe um alerta que para os pacientes com 2 ou mais alterações citogenéticas de alto risco, mesmo com a DRM negativa sustentada, aqueles que pararam a manutenção, acho que 27% tiveram volta da doença, né? Então, ele deixa esse alerta. Talvez se ele fosse fazer o estudo novamente ou para a prática, ele não pararia nesses pacientes de muito alto risco, ele não deixaria sem tratamento. Acho que a gente precisa realmente melhorar ainda mais. Mas traz uma discussão bem sensível, que é o uso da DRM na prática, né? Tanto no Master quanto no Perseus, até então a gente só olhava a DRM, né? Usava no estudo como parâmetro de qualidade, né, do tratamento. Agora não, a gente está usando o que eu acho que vai ser o futuro, a gente começar a trazer isso para a nossa prática. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que tomar muito cuidado qual a DRM que a gente está utilizando. Porque, muitas vezes, a gente não está utilizando a mesma DRM, a gente não tem, na nossa prática, a mesma DRM do estudo. A gente, muitas vezes, não tem por NGS, não sei se em algum lugar teria, né, mas na nossa prática do dia a dia, a gente não tem por NGS. A nossa sensibilidade, idealmente, deveria ser aquela de 10 a-5 ou até 10 a-6, que muitas vezes a gente também não tem. Então, só ter o resultado de DRM negativa sem a gente saber se realmente foi feito da maneira correta e se está na sensibilidade adequada, não pode ser utilizado para parar um tratamento como foi desenhado no estudo. Eu acho que é o que a gente tem que tomar de cuidado quando a gente tiver... Inclusive, a gente vai ter... Se a gente começar a usar o Perseus, a gente vai ter esse questionamento logo, né? Da utilização da DRM na manutenção mesmo. Isso.
E, bom, eu acho que a gente trouxe muita coisa aí de mudanças de paradigmas na primeira linha, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho se teve algum ponto que chamou a atenção de vocês para os pacientes inelegíveis em primeira linha. Acho que, infelizmente, né, ou felizmente, esse ASH trouxe poucas novidades para o tratamento dos pacientes não elegíveis para transplante, né, sabe? A gente já tem dados muito robustos com o protocolo MAIA, que é o DRD, né, que tem sido o nosso carro-chefe aqui para os pacientes não elegíveis, dá uma PFS bastante longa, né, com um perfil de toxicidade muito bem aceitável, e a gente não teve mais nenhum follow-up de nenhum tratamento de primeira linha. Né, mas o que a gente tem de novidades que não foram apresentadas, mas que estão rolando, são as novas terapias para os pacientes não elegíveis para transplante, né? A gente tem aqui no Einstein, que a gente participou, né, ainda está em ongoing o protocolo do Cartitude, né, Mário? Se você quiser comentar para os pacientes não elegíveis para transplante. Todos nós fazemos parte desse estudo, né, que ele avalia em pacientes não elegíveis, sem intenção de transplante, ele compara. Os 2 braços recebiam VRD, em um braço ele mantinha com manutenção com lenalidexa, como seria o protocolo, e no outro braço faria o CAR-T, e aí teria uma terapia finita sem manutenção a longo prazo, né? Era o CAR-T e depois só observação. A gente ainda está acompanhando os pacientes, mas a gente já teve essa experiência com o uso de CAR-T nos pacientes com mieloma múltiplo aqui na nossa instituição, e a gente aguarda os resultados. E a gente aguarda também os resultados dos CEFEUS, né, que é a utilização de 4 drogas com o DARA-VRD nesses pacientes não elegíveis, que devem ser apresentados nos congressos futuros, mas que talvez, assim como o Perseus, mude um pouco o nosso olhar para o tratamento desses pacientes. Vamos aguardar os resultados. Por enquanto, realmente, a gente tem os resultados do DARA-VRD, o DARA-Lenidexa ou o VRD mesmo, como opções. Bom, então era isso que a gente queria trazer hoje para vocês, né, trazer um pouquinho do que teve de novo do ASH 2023. Queria agradecer muito o Ricardo e a Mariana por estarem aqui. Muito obrigada. Que venham várias e várias outras vezes para a gente falar muito mais aí de mieloma múltiplo, o que mais vocês quiserem conversar. E obrigada novamente, sigam acompanhando aí os nossos vídeos do Hematolog.